Messias, Cristo Jesus, é aquele que traz a verdade e a justiça, que devemos viver sempre falando a verdade, pela verdade. Hoje à noite, então, na exposição da palavra de Deus, nós vamos ver que é necessário que prefiramos sempre a verdade de Deus na nossa vida e nas nossas ações. Ainda que isso faça de nós pessoas indesejadas nos meios onde estamos, e ainda que isso nos custe um alto preço. Vamos então passar para a exposição da palavra do nosso Deus. Hoje nós iremos meditar no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, dos versos 13 a 28. Primeira Reis, capítulo 22, dos versos 13 a 28. Esta narrativa também se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, dos versos 12 a 17. É uma narrativa paralela. Acompanhe atentamente a palavra do nosso Deus. Diz assim: o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramoth-Gileade a pelejar ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia a Ramoth-Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou, deu uma bufetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e água até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó soberano Senhor, Deus de verdade, suplicamos ao Senhor, ó Deus, que possamos neste momento entender que é necessário permanecermos na Tua verdade, falarmos a Tua verdade, independente de qualquer ocasião, qualquer circunstância. E como servos do Senhor, possamos fazer aquilo que o Senhor requer de nós.
e vivemos, ó Deus, segundo a Tua vontade, na contramão de um mundo que ama viver por mentiras. Ajuda-nos, ó Deus, através da exposição deste texto, a entender que é nosso papel permanecer na verdade do Senhor. Convença-nos disso, não por meio do pregador, mas por meio do Teu Espírito Santo, que é o único que convence o homem da verdade, do juízo e da justiça. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, uma das minhas maiores influências ministeriais, um pastor que eu admiro muito, um homem de Deus, um grande amigo, passou por uma determinada situação complicada há alguns anos. O nome dele é Júnior, Reverendo Júnior. Júnior foi pastor em Pau-Brasil, uma cidade próxima a Camaquã, onde eu também servi como evangelista, onde também morei. E Júnior, logo depois de pastorear Pau-Brasil, foi pastorear uma cidade chamada Araguari, em Minas Gerais. Provavelmente alguns de vocês aqui conhecem esta cidade que eu estou citando. E aconteceu que, no período da Covid-19, a prefeitura da cidade convocou uma oração ecumênica para suplicar cura para as pessoas que estavam com Covid-19. Ou seja, pessoas de todas as religiões, umbanda, espírita, tudo que você imaginar estariam lá e orariam juntos, cada um ali ao seu Deus, a quem serve, mas juntos, para suplicar cura sobre as pessoas. Porém, o pastor Júnior, sendo firme, criticou a iniciativa da prefeitura e dizia que não oraria do lado de pessoas que não eram aquelas que viviam pela verdade de Deus, que eram idólatras. Ele também afirmou que não havia comunhão entre luz e trevas. Ele também afirmou que não cria que o Senhor se agradaria se estivesse orando o seu povo junto de pessoas que amam e adoram aberrações e abominações. Sabe o que aconteceu? Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por intolerância religiosa. E as pessoas da cidade, então, fizeram dele e da sua família uma espécie de família indesejada para muitos ali. E custou a ele um alto preço por falar esta verdade, por simplesmente falar aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Mas ele permaneceu firme, apesar de toda a opressão. Esse acontecimento tomou uma proporção muito grande em alguns lugares do Brasil. Mas, queridos irmãos, o que deve estar claro para nós é que isso é o que acontece com aqueles que querem permanecer com a verdade de Deus e vivendo em meio à verdade de Deus num mundo que está acostumado com mentiras. Num mundo que está indo totalmente contrário à verdade do único e verdadeiro Deus. E, queridos irmãos, esta também é a mensagem vista no texto que nós acabamos de ler, onde um profeta do Senhor, chamado Micaías, fala a verdade no meio de pessoas que estavam amando a mentira e andando, caminhando totalmente contrária à verdade de Deus. Mas antes vamos entender o contexto em que esse texto está inserido. O primeiro e o segundo livro dos reis foram originalmente escritos como um livro só, para contar uma história unificada que começa lá em 2 Samuel, capítulo 7. Inclusive, alguns estudiosos do Antigo Testamento dizem até que pode ter sido a mesma pessoa que escreveu primeiro, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Porém, não tem uma comprovação clara acerca disso. E nós vemos que lá em 2 Samuel diz que Davi, ele unifica as tribos de Israel em um reino só. E Deus promete que da linhagem dele viria o rei messiânico, que estabeleceria o seu reino sobre as nações e cumpriria todas as promessas feitas a Abraão desde lá em Gênesis 12. Então, o livro dos reis, a partir dos seus primeiros capítulos, vai contar a história de uma lista de reis que vieram depois de Davi e como nenhum deles praticamente cumpriu esta promessa.
Nenhum dos reis aqui citados poderia se encaixar como um rei messiânico. Dos 40 reis que é possível ver aqui nesses dois livros, apenas 8 fizeram em certa medida a vontade do Senhor, e todos os outros de Israel, por exemplo, que foram 20, fizeram aquilo que era contra a vontade de Deus. Não teve um fiel, mas aqueles que vieram da tribo de Judá, que era o reino do sul, apenas 8 deles foram aqueles que fizeram parcialmente, em certa medida, a vontade de Deus. E entre os reis infiéis citados aqui, no primeiro e no segundo livro dos reis, estava Acabe. Quem era Acabe? Rei de Israel, do rei do norte, marido de Jezabel, ambos abomináveis diante do Senhor. Acabe descumpriu todas as diretrizes dadas aos que seriam reis em Israel, conforme prescrito em Deuteronômio 17. E você pode ver isso a partir do capítulo 16, do verso de número 29. Acabe só fazia aquilo que era contra a vontade de Deus. Acabe era idólatra. Acabe era aquele que de alguma maneira queria ofender ao Senhor com a sua desobediência. E aqui no capítulo 22 é dito que após 3 anos, sem haver guerra entre Israel e Síria, Josafá, que era um dos reis de Judá, e é interessante aparecer aqui, porque ele era um rei piedoso. Ele é colocado como um rei que, em certa medida, fez a vontade de Deus, mas ele desce até Jerusalém para poder até o reino de Israel, que ficava do norte. Veja, o reino de Judá ficava no sul e ficava mais acima. Então ele desce e vem até o reino de Israel para se encontrar com Acabe. Pode parecer estranho os reinos do norte e do sul estarem se encontrando aqui, porque você vai ver do capítulo 12 a 16 que por causa da desobediência de alguns reis, Israel foi dividido. E por isso ficou o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o rei de Judá. E já havia até tido guerras entre eles. Por isso, então, é estranho quando Josafá vem encontrar com Acabe. Mas a explicação aqui, nós precisamos entender isso, é que a filha de Acabe, chamada Atalia, se casou com Jeorão, filho de Josafá, criando assim uma espécie de aliança entre os reinos. E nessa ocasião, Acabe propõe a retomada da cidade de Remote Gileade, que ficava mais ou menos ao sul da cidade de Damasco, que estava sob o poder do rei da Síria. Quando Acabe propõe isso, você vai ver aí nos primeiros versículos do capítulo 22, Josafá diz que o acompanharia, mas antes era necessário consultar ao Senhor. Veja, Josafá é um rei mais piedoso, e ele entende que é necessário consultar ao Senhor. E Acabe faz o quê? Ele chama 400 profetas, mas qual é o problema? Esses profetas eram falsos, eram corrompidos e não falavam a verdade que vinha de Deus. E esses disseram que ele venceria sim a batalha, que retomaria a cidade, que ele poderia ir e o Senhor entregaria em suas mãos. Mas Josafá pergunta, espera aí, não tem outro profeta aí? Acabe diz que sim, porém era alguém que nunca falava o que ele queria ouvir. Ele diz, ele não fala o que é bem de mim, apenas o que é mal. É aí então que o profeta Micaías entra em cena, para falar a verdade de Deus em um ambiente de mentiras. A ideia principal, meus irmãos, do capítulo 22 é mostrar o destino de um tolo que odiava a verdade, que era Acabe. Mas os versos de 13 a 28 mostram a importância de sempre preferir falar e viver a verdade de Deus em um ambiente de mentiras, conforme fez o profeta Micaías. Sendo assim, então nós vamos meditar no seguinte tema nesta noite: prefira sempre a verdade de Deus. Prefira sempre a verdade de Deus. E conforme nós podemos ver dos versos 13 a 23, nós devemos sempre preferir a verdade de Deus, ainda que isso faça de nós uma pessoa indesejada. Ainda que isso faça de você uma pessoa indesejada. O texto, a partir do verso 13, começa dizendo que o mensageiro de Acabe provavelmente foi um eunuco. Os eunucos eram alguém muito importante na corte, era uma espécie de braço direito do rei. Ele vai buscar Micaías e diz a ele que Micaías só devia falar coisas boas para o rei. Ou seja, o que o rei queria ouvir, da mesma maneira que os outros 400 profetas
fizeram. E o que é que nós vemos aqui inicialmente? Uma tentativa de manipulação da verdade. Uma tentativa de manipulação da verdade. Onde é que você vê isso? Livro de Gênesis. Quando a verdade de Deus é manipulada pela serpente, também por Adão e Eva. Veja que eles só refletem aquilo que a humanidade tem de mal inicial contra o Senhor, que é manipular a sua verdade. Micaías então disse: tão certo como vive o Senhor, ou pelo Senhor vivo, o que ele disser, eu falarei. É interessante observar, você talvez não consiga perceber isso quando olha para o texto em português, mas esta fórmula, né, tão certo como vive o Senhor, era uma espécie de juramento diante de uma verdade em ser dita. Mas o jogo de palavras utilizado aqui é totalmente idêntico para descrever tanto a vida como o Senhor, que é o verbo raiá em hebraico, que é o mesmo verbo utilizado para compor o nome Yahvé. Então ele está dizendo aqui, o Senhor que é vivo, que é verdadeiro, é Ele quem vive. E nos mostra também o verso 15, que Acabe perguntou então a Micaías se eles deveriam pelejar contra o rei da Síria para retomar a cidade. Micaías então disse: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Espera aí. Quando a gente vai ver os versos posteriores, principalmente depois do verso 29, nós vamos ver que não é bem assim. Estaria o profeta de Deus mentindo? Tentando salvar o seu próprio pescoço? Com certeza não, meus irmãos. Se nós olharmos aqui mais profundamente ao texto hebraico, parece que Micaías está sendo sarcástico com Acabe. Sabe quando os seus pais falavam para você assim uma coisa, ó, não faça. Não vá porque não vai dar bom para você, como diz aqui em São Paulo, né? Vai dar ruim. Aí você insistia, não, eu quero. E ele falava assim, então vai lá. Na Bahia, falam assim, vai lá, besta, para você ver o que é que vai dar, né? E geralmente quando o pai dava uma ordem que a criança desobedecia, o que é que acontecia? A criança acabava sofrendo por causa da sua desobediência. Era uma espécie de sarcasmo. E é isso aqui que Micaías está fazendo. E o que comprova isso é o que Acabe fala no verso 16. Olhe novamente comigo. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor. Se olharmos para o verso de número 8, Acabe diz que Micaías o aborrecia, porque só falava o que ele não queria ouvir. Isso mostra que já tinha acontecido esse tipo de coisa outras vezes. E que provavelmente todas as vezes Micaías era sarcástico com Acabe. A partir do verso 17, Micaías então começa a profetizar aquilo que o Senhor havia mostrado. Ele diz que viu o povo de Israel disperso como um reino sem pastor. Mas ele diz também que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Agora veja que essa aqui não é uma citação colocada simplesmente de maneira avulsa. Volte comigo aí para o verso de número 10. Veja uma coisa. Diz assim: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Aqui nós temos um contraste que o autor bíblico coloca, porque ele está dizendo, aqui está quem verdadeiramente reina, quem está de fato sentado no trono, e é o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você vê essa mesma expressão em Isaías 6:1. E isso acontecia, a visão do trono, como uma maneira de Deus transmitir a mensagem que seus profetas deveriam anunciar ao seu povo. E Micaías diz que nessa situação, viu todo o exército do céu junto ao Senhor. Provavelmente ali os anjos, que eram descritos como filhos do Senhor, servos do Senhor, conforme também o livro de Jó. E veja, não era um concílio. Deus não estava se reunindo com as suas criaturas para pedir conselho. Mas, segundo também nós vemos no livro de Jó, parece que isso era algo comum de acontecer, principalmente nesse tipo de visão. E o Senhor pergunta, olha só, o Senhor que está sentado no trono pergunta: quem enganará Acabe para que ele caia na cilada em Ramot
Gileade. Até que se apresentou diante do Senhor um espírito, ou conforme está no texto hebraico, o espírito. É um artigo definido, o qual se propôs a enganar Acabe. Quem era esse espírito? Era Satanás? Era um espírito maligno que se apossou de Saul. É interessante quando nós observamos as atitudes de Acabe, se parecem muito com a de Saul. Mas foi o mesmo espírito? Nós não sabemos. Mas era um espírito de engano. Era um espírito que viria para enganar Acabe. E o Senhor é quem permite. Mas meu Deus, o Senhor pode fazer isso? O Senhor pode permitir que um espírito ruim venha enganar as pessoas? Venha enganar as ações? O Senhor que é Deus, o Deus que eu ouvi falar a minha vida toda? Sim, queridos, é Ele. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Quando o diabo quer tirar a vida de Jó, o Senhor diz, vai lá e tira tudo que ele tem, só não toque na vida dele. Queridos, tudo que existe de bom e de ruim, de verdade ou de mentira, nada foge ao comando de Deus. Nada está longe da vontade de Deus. É Ele quem permite, é Ele quem não permite. Nós devemos observar isso. No verso 23, o profeta reitera: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Eis que, aqui é uma interjeição, ele está chamando a atenção. Preste atenção aqui, foi o Senhor que permitiu isso na boca dos 400 profetas. Agora, este número, não te lembra de alguma coisa? Elias contra os 450 profetas de Baal. 400 contra 1. Veja aqui que a história parece se repetir um pouco, é bem similar. Os profetas de Baal pregavam mentira, mas Elias pregava a verdade do Senhor. E nós estamos vendo a mesma coisa aqui. E o autor bíblico não faz questão de esconder, mas ressaltar que tudo veio do Senhor. Há aqui uma transparência divina. E Acabe seria levado à ruína por meio dos conselheiros confiáveis, por meio dos falsos profetas, por meio da mentira. E meus irmãos, isso nos faz pensar da seguinte maneira. Geralmente são as pessoas mais próximas de você que tentam te levar para a mentira, para o que é falso, para o que está distante do bem do Senhor. Muitas vezes são os teus familiares. Não, mas a verdade não é bem assim. Não, mas você não deve agir bem assim. É você falar, está na Bíblia. Não, mas não é bem assim. Você pode fazer diferente. Se te faz feliz, vai lá e faça. Muitas vezes são familiares, pessoas que você confia, pessoas que estão próximas a você, pessoas que você se envolve emocionalmente, amigos. E olha os tipos de amizade que a maioria das pessoas tem hoje, né? Amizades que não estão levando para o bem, não estão falando o que é bom, não dão bons conselhos, não conhecem a Deus. E infelizmente muitos crentes fazem questão de sustentar essas amizades. Vejam, eu não estou dizendo que você não pode ter amizade com pessoas que são descrentes, não. Eu tenho também, mas tudo tem um limite. Como é que você, com a sabedoria de Deus, vai querer ouvir o conselho de tolos que não conhecem a Deus? Mas muitos crentes são assim. Me lembro que em uma das igrejas que eu estava também, os jovens chegavam com cada ideia e eu perguntava assim, onde é que você aprendeu isso? Ah, uma amiga minha que está lá na faculdade, que eu conheci tem 2 semanas e ela me deu esse conselho, olha, eu estou querendo abraçar. Certa vez eu estava aqui na cidade de Cosmópolis, aconselhando um jovem que tinha uma certa dificuldade com um pecado específico. E quando eu perguntei a ele, mas o que é que alimenta isso no teu coração? E ele disse assim para mim, as minhas amigas sempre falam, olha, se o teu coração quer isso, se te faz feliz, vai lá. Eu falei, mas como que você que está dizendo que quer a Deus vai se aconselhar com pessoas que te dão tudo aquilo que é contra a vontade de Deus? Não é coerente. Quantas pessoas crentes namorando com pessoas descrentes, ou até com aqueles que se dizem crentes, né? E ouvindo conselhos errados, não, a gente pode viver uma vida sexualmente ativa. Deus não vai se importar com isso.
A gente pode viver como casado sem antes casar. A gente pode fazer isso e aquilo. Cônjuges, né? Às vezes a pessoa se casa com um cônjuge descrente, ou até mesmo um também que diz que é crente, mas não é crente coisa nenhuma. E começa a dar conselhos ruins, diretrizes ruins, para que você viva a mentira deste mundo e contrário à verdade de Deus. Mas veja, não quero que nos enxerguemos como vítimas. A exemplo do que aconteceu com Acabe, essas pessoas apenas alimentam com a mentira o narcisismo do nosso coração, o egoísmo do nosso coração, a manipulação que muitas vezes o nosso coração quer deixar em evidência. Veja, muitas pessoas se equivocam achando que Satanás tem um poder de colocar a mão no teu coração e mudar alguma coisa ali. Não é verdade. A Bíblia diz que nós somos atraídos pela concupiscência do nosso próprio coração. Satanás só traz bandeja para você, para que aquilo que você deseja, você possa abraçar, mesmo que isso seja contra a vontade de Deus, como fez ninguém menos do que Adão. E as consequências foram ruins. Mas, meus irmãos, fica claro para nós aqui, não seja manipulado pela mentira, mas viva na verdade, fale a verdade, ainda que isso te faça parecer um chato, indesejado, que não é aceito no meio onde você está, seja no meio dos seus relacionamentos, familiares, escola, faculdade, trabalho, onde você estiver, permaneça com a palavra de Deus, e se virarem a cara para mim, que virem. Se não quiserem estar mais próximos de mim, que não estejam. Ah, mas se quiserem me prejudicar no trabalho, que te prejudiquem. Mas fale sempre a verdade, viva na verdade, não abra mão da verdade e entenda que toda a verdade é a verdade de Deus, na tua boca e nas tuas ações. Proclame esta verdade, não tenha medo de nada, fale como Micaías. Ele estava sozinho contra aquele rei ímpio, contra aqueles 400 profetas. Queridos, nós vivemos em um mundo de mentiras. Nós vivemos em um mundo totalmente contra a vontade de Deus. As pessoas querem viver de aparência. As pessoas querem abraçar vertentes totalmente liberais. E você precisa proclamar a este mundo a verdade de Deus. Viva a verdade, fale a verdade, principalmente porque o nosso Redentor, Jesus Cristo, é a mais pura verdade de Deus. Jesus lá em João 14,6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele se coloca como a verdade, como o cumprimento perfeito e pleno da verdade de Deus. Cristo é o caminho. Em João 8,32, ele mostra que ele é a verdade que liberta. Por quê? Porque o mundo vive na mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 17,17, na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só existe uma verdade, e é a palavra de Deus. Portanto, permaneça sempre com a vontade e com a verdade de Deus, ainda que isso faça você parecer uma pessoa indesejada. Ainda que você se sinta indesejado, esteja no meio de pessoas que amam viver a mentira, conforme nós vemos no relato aqui. Mas o texto nos ensina mais uma coisa importante: prefira sempre a verdade de Deus, ainda que isso te custe um alto preço. A partir do verso 24, é dito que então veio Zedequias, filho de Kenaná, e ele deu uma bufetada. Aí na tua Bíblia provavelmente está assim, no queixo, mas no texto hebraico é bochecha. Traduzindo, ele deu um murro no rosto mesmo. Ele deu um murro no rosto de Micaías. Parece uma simples fala, uma simples expressão aqui do autor bíblico, mas esse era um sinal público de humilhação. Você tomar uma bofetada na presença de reis era um sinal horrível de humilhação. Era um profeta de Deus sendo humilhado. Aliás, você lembra de alguém que foi esbofeteado por falar a verdade? Na casa de Anás, na presença de Anás e Caifás? Você lembra de alguém assim? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi esbofeteado por falar a verdade, por pregar a verdade, por sustentar a sua verdade.
E esse falso profeta aqui, Zedequias, ele é destacado na história. O verso 11 vai dizer que além de falso profeta, ele era uma espécie de bobo da corte. Você vai ver aí que ele faz uma espécie de capacete com chifres de ferro para ali representar uma espécie de boi selvagem com poder e força e vitória. Era assim que se referia a essa figura nos tempos dos reis e algumas vezes nas Sagradas Escrituras. E ele usa isso para mostrar que Acabe seria assim vitorioso. Mas tem uma coisa muito sutil aqui. Na verdade, ele está se apropriando da bênção de Moisés às tribos de Efraim e Manassés em Deuteronômio 17. O que é que diz lá? Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. O que é que nós temos aqui? Um falso profeta que usa as Sagradas Escrituras para trazer algo que parece verdade. Algo próximo da verdade, mas que não era verdade. Lembre-se, não existe meias verdades. Ele se apropria aqui de maneira errada da palavra de Deus. Daí, queridos, nós entendemos que muitos passam a também manipular a verdade nos nossos dias para se encaixar nos seus anseios. Quantos são aqueles que nós estamos vendo aí manipulando a palavra de Deus? Falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, usando a palavra de Deus para benefício próprio, para manipular a verdade, para dizer que o que é mentira se torna uma verdade. Quantas igrejas têm surgido aí, com vertentes liberais, homossexuais, com todas as coisas que são ruins, com vertentes totalmente voltadas para o bem material, usando a palavra de Deus simplesmente para inflar o ego dos homens, para vender bênçãos e esse tipo de coisa. Quantos são a igreja? Sabe o que é isso? A manipulação da verdade. E a exemplo de Acabe, muitos aceitam. Por quê? Porque está coerente com o que anseiam nos seus corações. E nós devemos ter cuidado com isso. Não podemos ouvir aqueles que manipulam a verdade de Deus de maneira nenhuma e nem aceitá-los. Sabe uma das coisas que mais me deixa triste como pastor? Quando eu chego para visitar um irmão e fala assim: pastor, eu estou ouvindo um pregador da palavra no YouTube. Irmão, um bom pregador, misericórdia, maravilhoso. Quando falo o nome, eu boto a mão na cabeça e falo: Senhor, tenha misericórdia. Aí vai lá o pastor falar: meu irmão, minha irmã, não é bem assim. Por que que não é bom para você ouvir? Aí tem que ir lá abrir a Bíblia, explicar tudo. E isso acontece várias e várias vezes. Porque muitas vezes o nosso coração é seduzido por isso, mas tome cuidado. O texto também vai nos dizer que Zedequias era petulante. Ele disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Alguns dizem que ele está dizendo tipo assim, ó: por onde saiu de mim esse espírito que você está dizendo que é enganador, e o Senhor mandou e agora fala através de você? É tipo assim, quem está enganando é você. Ou ele pode também estar questionando a fonte profética de Micaías, já que ele achava que falava da parte de Deus. O texto hebraico aqui é muito complicado, não tem como você afirmar uma coisa clara, conforme parece aí no texto em português. Mas Micaías responde a ele assim, ó: você verá. A ideia aqui é ver para conhecer. Você vai ver e você vai entender o que é que eu estou falando. E ele diz que Zedequias passaria de câmara em câmara, ou de quarto em quarto. O que é que isso significa? Alguém que irá se esconder porque está desamparado. Essa é a ideia no mundo antigo. Por quê? Porque as pessoas em Israel ficariam como ovelhas sem pastor, por causa da morte de Acabe. Ficariam desamparados. E os profetas, os falsos profetas que estavam na corte, também sofreriam com isso. Acabe então manda prender Micaías e diz assim, ó: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água até que eu volte em paz. O verdadeiro profeta recebe um tratamento terrível por falar a verdade, diferente dos falsos profetas que estavam ali participando de todas as regalias do rei. Mas disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais: ouvi isto,
vós todos os povos. Micaías também está invocando a palavra de Deus aqui. É fascinante quando você vê como é que o texto de fato ele pode ser entendido à luz do seu contexto histórico gramatical. Um usou a palavra para mentir, mas outro usa aqui para a verdade. Deuteronômio 18, 22. O que é que está escrito lá? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta foi a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Micaías está dizendo assim, vocês vão ver que eu sou um verdadeiro profeta. Inclusive, queridos, Micaías falava em nome do Senhor, para a glória do Senhor. O nome Micaías tem como raiz a ideia de uma pergunta. É a mesma que compõe o nome Miguel, que é o nome do meu filho, né? Ou Michael, conforme está no livro de Daniel. Que é uma pergunta, quem é como o Senhor? É uma pergunta retórica que já tem resposta. E a resposta é ninguém. Ninguém é como o Senhor. Nenhuma verdade é a verdade do Senhor. Ninguém é como Yahvé. Agora presta atenção numa outra coisa aqui. Dos versos 29 a 40, mostra que Acabe vai para frente da guerra e morre. Foi aqui o cumprimento de 3 profecias anteriores, inclusive a de Micaías. Mesmo querendo se disfarçar para não ser reconhecido, a palavra do Senhor se cumpre. Acabe morre. Só que Acabe disse que era para deixar Micaías com escassez até ele voltar. Só tem um problema, Acabe não volta. Micaías é lançado no cárcere com falta de pão e água. Sendo assim, tudo indica que Micaías permaneceu naquele estado por muito tempo ou chegou a falecer. Inclusive, depois das narrativas de 1 Reis e 2 Crônicas, ele não aparece mais. Alguns tentam ligá-lo ao profeta Miqueias. Por quê? Porque você vai ver aí no verso 28 que ele diz o seguinte: ouvi isto vós todos os povos. E a expressão aqui é idêntica ao que está em Miqueias capítulo 1, verso 2. Alguns acreditam que pode ser até o mesmo profeta, mas não tem como provar isso. Não tem como fazer essa associação clara. Mas o que é que fica claro de maneira geral? O último estágio de Micaías foi de humilhação. O destino de Acabe validou que aquele era um profeta de verdade. Mas o profeta de verdade sofreu as piores consequências por falar e viver a verdade. E assim, meus irmãos, que nós também devemos. Não importa a situação, não importa o que você venha a passar, ainda que custe um alto preço para você, fale sempre a verdade. Mas não adianta dizer que apenas tem a verdade de Deus, sabe por quê? Porque isso é irrelevante. Ah, eu tenho uma verdade de Deus. Eu sei que devo falar a verdade de Deus, viver, mas você tem colocado isso em prática. Não adianta conhecer por conhecer, tem que praticar. A fé sem obras é morta. Ortodoxia sem ortopraxia vira uma anomalia. Você tem que viver a verdade. Você pode até estar sozinho com a verdade. Não importa o meio que você esteja, mas você sempre estará amparado com tudo o que precisa, que é a presença do Senhor. É saber que o Senhor está aprovando o que você está vivendo, aprovando o que você está falando. Não importa o que você venha a passar. Você tem permanecido com a palavra de Deus? Você tem permanecido com a verdade de Deus? Pense nisso. Mas eu quero relembrá-lo que o nosso Senhor Jesus Cristo, como profeta perfeito, foi morto por propagar a verdade. O último estágio de Micaías foi a humilhação. E se você se lembra do estado de humilhação do nosso Redentor, ele foi esbofeteado, cuspido, abandonado, colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Ele teve que carregar a cruz como o pior dos bandidos pelas vias de Jerusalém. Ele foi levado ao Gólgota, foi pregado numa cruz, foi zombado, esnobado, repartiram as suas vestes.
Ofereceram a ele um vinagre podre quando ele disse que teve sede. Ele morreu em terrível humilhação por minha causa e por tua causa. Mas diferente de Micaías, ele não permaneceu no estado de humilhação. Ele ressuscitou. Os homens acharam que tinham humilhado para sempre o nosso Senhor. Mas ao terceiro dia, a pedra se move. E ele sai do túmulo com poder e grande glória, ressuscitado, quebrando os arguilhões da morte. Jesus entrou sozinho no túmulo e saiu trazendo vários com ele, inclusive eu e você. E ele foi em ascensão aos céus com poder e grande glória. Não importa o que você passe por viver a verdade, regozije-se na glorificação que temos no Rei da Justiça e da Verdade, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas eu quero te dizer também que é o teu papel ser claro àqueles que estão vivendo longe de Jesus. Você deve dizer aos descrentes que eles estão indo num caminho errado à vontade de Deus. Se você ainda é um descrente, você está indo no caminho errado à vontade de Deus. E é o nosso papel propagar esta verdade. Falar esta verdade. Proclamar esta verdade. Hoje é ofensivo para as pessoas dizer assim: arrependei-vos. Se arrepender de quê? Se eu sou uma boa pessoa? Espera aí. Se todo mundo era bom, para que Deus mandou Jesus? Se todo mundo é bom e pode se salvar? Mas as pessoas acham que são boas e perfeitas. Quando você diz assim: arrependei-vos, porque senão você vai sofrer a condenação e a ira de Deus. Acabe e morre banhado em sangue. Quem mais falou sobre o inferno foi Cristo Jesus. Ah, eu vou para o inferno? E você não vai não? Só porque você vai à igreja? É isso que a gente ouve hoje em dia. Há não muito tempo a gente falava isso, as pessoas entravam em contrição, pesar do coração. Hoje em dia é só resposta: você também vai para o inferno. Ah, se for para ir para o céu igual a você, eu prefiro ir para o inferno também. Igual a muitos crentes que tem aí, eu prefiro ir para o inferno. Mas queridos, pregue a verdade. Seja claro como Micaías foi para Acabe. O que acontecer com a pessoa que você pregou está nas mãos do Senhor. Mas o teu papel e o meu é pregar a verdade. Eu comecei falando do reverendo Júnior, grande amigo. Agora ele está indo para Itália com a família, fazer missões lá. Eu me lembro muito bem que eu troquei umas mensagens com ele nessa época. Ele disse: eu estou firme no Senhor. Foi muito ruim para ele, para a família dele, falar aquela verdade publicamente que ofendeu a cidade e muitos outros lugares e muitas outras pessoas e muitas outras religiões. Só existe uma verdade e a palavra de Deus. Fale sempre ela, e se ofender os outros, não recue. Fale a verdade com amor, mas fale a verdade. Não importa o que aconteça. Prefira sempre a verdade de Deus. E como pessoas que são afeitas a esta verdade, que amam e querem, desejam esta verdade, nós vamos cantar que a vontade de Deus, a verdade de Deus é o nosso respirar. É o nosso pão. Devemos entender que sem o Senhor nós não somos nada. Precisamos dele a todo o tempo. Então convido você a se colocar de pé para que entoemos mais este cântico congregacional.